Muito bom dia, bem-vindos a mais um Sextou com Propósito. Estou aqui hoje ao lado da Tainara Bittencourt. Diga bom dia para os nossos amigos. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. E hoje a Tainara vai começar com uma oração, não é, Tainara? Sim. Então, bora lá. Então, Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença e quero consagrar a Ti, Pai, esse momento. É para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que nós preparamos esse momento. Vem, Espírito Santo, nos ajuda através da palavra, que essa palavra ela toque nos corações de cada um que estiver assistindo, tanto aqui no presencial, quanto online, quanto gravados. E que não seja eu e o Cleiton aqui, Pai, mas que seja o Teu Espírito através das nossas vidas. Pelo nome do Senhor Jesus, amém. Amém. E hoje temos plateia, pessoal. Aqui tem algumas pessoas que vieram nos prestigiar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. E hoje... Bom dia! Bom dia! Bom dia! Calma, gente, o café vai ser só depois. O pessoal vai tomar um café com a gente aqui. E hoje a Tainara selecionou Gálatas, é isso? Gálatas. Capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler aqui na minha versão NVI. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão desanimarmos. Por que você escolheu essa? É muito interessante. A palavra ela sempre fala com a gente antes da gente trazer para outra pessoa. E ontem essa palavra falou muito comigo sobre não desistir, persistir, ter perseverança. E essa mensagem já estava escolhida para hoje há bastante tempo atrás. Só que daí ontem foi um dia de bastante provação nessa questão. Mas é para testificar o que a gente está falando. Para a gente ter perseverança, porque muitas tribulações acontecem nas nossas vidas. Muitos problemas, casamento sempre tem, financeiro, negócios. Então, a gente tem que saber administrar esses problemas, à luz da palavra, principalmente. Isso aí. Eu vou fazer uma analogia com o networking. Networking, as pessoas, muitas vezes, elas querem resultado muito rápido. Né? Então, vou lá num grupo, vou fazer amizade, já vou fazer negócios e minha vida já vai transformar. Nem sempre é assim. É de muito plantio para depois ter a colheita. Eu vou dar um exemplo das oliveiras. As oliveiras elas podem levar de 5 a 10 anos para gerar um fruto. Só que a partir do momento que ela gera o fruto, ela pode frutificar por 2.000 anos. Né? Então, por mais que você não saiba que está acontecendo alguma coisa ali naquela semente, naquela árvore que está crescendo, muita coisa ali por dentro está acontecendo, assim como os encontros de networking. Então, mesmo que você ainda não tenha colhido, né, faça um bom plantio. Sim, sim. Tem uma forma de explicar para uma amiga que uma vez a gente estava conversando e ela queria que a empresa dela começasse grande. Aí eu falei para ela, né, quem começa grande é monstro. Que Deus não aprova esse crescimento grande de uma vez. Você tem que ter aquele momento do início e crescendo aos poucos para ter uma base. Porque se você não constrói a base primeiro, na hora que sobe, você cai. Simplesmente se destrói. E eu ainda falei assim, pode ver pela Bíblia mesmo. O Adão, lá em Gênesis, Deus fez ele grande. Ele errou, ele pecou, ele fez a gente pagar por um monte de coisas, sendo que ele que era para ser responsável pelo jardim, por não comer e tudo mais. Depois veio o último Adão, que é Jesus, é tido na Bíblia como o último Adão. Deus fez ele nascer de mulher, fez ele crescer, sentir todas as dores, ter aquele momento de aprendizado e tudo mais. O ministério dele começou, ele já estava grande, mas todo o caminho, desde que ele nasceu até ali, foi uma preparação. E ele deu certo. Ele foi para a morte de cruz, tanto que é isso que a gente vai estar comemorando nesse final de semana, a morte e a ressurreição de Jesus. E isso foi o plano bem-sucedido, é o plano perfeito. E tem, assim, agora, voltando para essa parte de ser forte, ser persistente, lá em 2 Crônicas 15, 7, tem o profeta Azarias, fala assim, quanto a vós, sede fortes e que vossas mãos não se enfraqueçam, porque haverá uma recompensa para o vosso trabalho. E isso é assim, faz muito sentido, né? Traz muita base para aquilo que a gente estava conversando, de ser forte, ser fiel ao trabalho, porque Deus recompensa o nosso esforço fiel. Isso aí.
Bom, até vou ler novamente aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Você lembra que no último encontro nós falamos de honestidade, né? Então tem que andar em linha reta, né? Tem que fazer as coisas da forma correta, Sim. né? Pois no tempo próprio colheremos, para não ter essa ansiedade, esse nervosismo, essa questão de deixar de confiar. Lembra? A gente falou muito disso também, né? Se não desanimarmos. Então, aqui conta muito isso, né? Que se você plantar correto, você vai colher correto. Não tem como você plantar banana e colher laranja, não é verdade? Um pouquinho antes, aí no capítulo 5, no versículo 7, vai falar sobre... Com certeza... no 5. No capítulo 5, versículo Isso, 7. vê se é. Vocês corriam bem. Não, acho que é sobre a parte que fala sobre plantação. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Que Deus ele não deixa a gente zombar dele. Que tudo que nós plantamos, nós colheremos. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ele fica no capítulo 6, versículo 7. Tudo bem. Isso. E hoje, como é um dia especial, você também comentou que queria trazer alguma coisa de João. De João. Vamos falar de João? Vamos falar de João. Então vamos lá. É uma parte muito conhecida por muitos, que é João 16:33, que fala sobre Jesus, que ele diz: eu vos disse essas coisas, para que tenhais paz em mim, no mundo tereis de sofrer, mas tende confiança, eu venci o mundo. Como que ele venceu o mundo? Através da morte e ressurreição. Foi dessa forma que a chave do mundo foi entregue nas mãos de Jesus. E a Bíblia inteira, ela não garante que a gente vai ser tranquilinho, que a gente vai ter paz, que vai ser tudo muito bem. Ela garante a paz depois que nós formos para a glória, para viver com Deus. Aqui fala que nós teremos aflições. E a gente tem que aprender a lidar com essa verdade. É 16:33. 16:33. E você tinha também trazido um outro versículo, na real. Deixa eu tentar lembrar. Aqui. Sim, eu tinha falado. Era mais para falar sobre a questão da Páscoa, tudo mais. Da Páscoa, né? Ontem, aliás, eu assisti um teatro que mostrou a Santa Ceia. Nossa, me emocionei. Achei, né, muitas coisas que a gente já sabia veio à tona, né? Coisas que Jesus já sabia que ia acontecer, né? Muito interessante. E como foi acontecendo. Sim. Tem que entender que o propósito de Jesus para as nossas vidas sempre foi esse, de nos dar a salvação. Desde lá, de trás, desde quando o homem caiu, na hora que ele realmente pecou, já havia um plano de Jesus nos salvar, nos redimir. E nesse final de semana é Páscoa. E muitas pessoas ainda têm aquele entendimento de que Páscoa é só ovos, chocolate, alegria, momento para fazer festa. Tem muita gente que faz festa, bebe, faz um monte de coisa errada ainda. Mas a Páscoa, ela deveria ser um momento para a gente refletir sobre o sacrifício que Deus fez pela gente, de entregar o único filho. Está em João 16 também, 16:3. Deixa eu lembrar, gente. Que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Então, houve um amor muito grande pelas nossas vidas. E fazendo uma conexão até com tudo que a gente vive em relação a trabalho, a família, Jesus ele não se poupou, ele se entregou completamente. E a gente, o quanto que a gente tem se entregado para as nossas coisas, o quanto que a gente tem se entregado para o próprio Jesus. E o se entregar não é só você ir correndo lá na frente da igreja, chorar e tudo mais. É você entender o seu caminho, entender as suas práticas, o que você está fazendo, voltar daquelas práticas ruins e começar a ter uma vida diferente. Uma vida pautada na palavra. E em João 12:26, eu vou até ler aqui também para vocês, ó. Isso é interessante. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Né? E o Ramon fala muito de servir, né, Ramon? Acho que quem serve realmente encontra seu propósito. É fazer mais do que receber.
e fazer servindo a Jesus. E encontrará o Pai. Está escrito na Bíblia. Sim. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Isso é muito lindo de ver, porque a gente tem na Bíblia mais de 3.000 promessas para nossas vidas. A gente só tem que ter a curiosidade de ir atrás, de ter o conhecimento, de se apegar a uma delas. E as promessas de honra são inúmeras. Vai desde honra teu pai e tua mãe para que você tenha longos dias na terra. Deus vai te honrar se você seguir Ele, cumprir com aquilo que Ele tem para tua vida. E então são muitas promessas de bênçãos e prosperidade. A gente sabe. Esse honra teu pai e tua mãe, ele tem até uma certa polêmica em alguns casos, né? Até a Silvana está aqui, ó, ela é especialista nesse assunto, não é? Sim. Porque muitas vezes quando a pessoa escuta isso, honra seu pai e sua mãe, tem gente que se sente responsável pelo pai e pela mãe. E não é bem isso, né? Como que você entende esse honra teu pai e sua mãe? Nessa parte eu tenho bastante experiência, vamos dizer assim. A Bíblia ela não fala pra gente, eu vou falar um pouquinho de forma dura, mas a Bíblia ela não fala pra gente honrar nosso pai e nossa mãe se eles forem bonitinhos, se eles nos tratarem muito bem. Ela fala honra teu pai e tua mãe, independente de quem eles sejam, do que eles façam, honra o teu pai e tua mãe. Às vezes o honrar, ele não é você estar o tempo todo colado, estar o tempo todo ali junto, mas é você respeitar a autoridade do seu pai e da sua mãe na tua vida. Eu tenho a minha mãe aqui, que nós não tivemos todos os anos da nossa vida felizes. A gente hoje, nós somos muito amigas, mas eu tive que aprender esse honra teu pai e tua mãe na prática. Porque, claro, tem toda a história disfuncional lá de trás, mas o honrar o pai e a mãe foi o que me trouxe felicidade. Foi o que me trouxe tranquilidade. E também vem a promessa de viver longos dias. Mas o honrar o pai e mãe, ele é você respeitar. Não, às vezes, se você está vendo que o teu pai e tua mãe estão falando alguma coisa que vai realmente te prejudicar, não é você chegar brigando, gritando. É conversar, é entender. E é um tempo de família, né? É um tempo de família. Silvana quer vir aqui comentar alguma coisa sobre isso? Não, pode vir. Quer vir, você é mais especialista. Quer vir aqui? Não, pega o meu aqui. Só passa a cadeira para ela, por gentileza. Senta aqui, Silvana. Eu dou o meu que todo. Vem cá, deixa eu sentar um pouquinho mais pra cá. Só deixa eu ver se está enquadrada lá, ó. Isso, vem um pouquinho mais pra trás. Então, Mais pra cá. Opa. Ah, eu não faço mais. Pronto, agora ela tá. Enquadrei. Bom dia, pessoal. Bom, honrar pai e mãe vai além do que a gente imagina, né? A gente pensa que honrar é fazer, agradar, cuidar. E muitas vezes as pessoas fazem isso e não é por coração, é por obrigação, né? Então a gente tem até uma passagem do filho pródigo, né? Que a gente vê quando o filho volta, o pai dá tudo. E o que o irmão estava lá fazendo? E o que aquele irmão estava naquele momento fazendo ali? Ele simplesmente estava sendo o quê? Fazendo o que era correto, mas não pelo coração. Ou seja, ele não tinha um amor. E o pai dele disse o que para ele? Eu te dou tudo. Tudo é seu. Tudo te é dado. O que é meu te pertence. Só que ele não se sentia filho, né? E por isso ele não recebia as graças. Então, a graça de amar e honrar os pais não é por meio do que você faz, mas é por meio do que você faz com a tua vida. Então, como você está vivendo a sua vida, como você está transbordando na sua vida. Você está se tornando um ser melhor? Você está conectado mais com Deus? Você está sendo uma pessoa boa neste mundo? O que você está colocando como propósito, como missão na sua vida? Isso engloba só você? Isso engloba só aquelas pessoas que você ama? Ou isso engloba a vida como um todo, o ser humano como um todo? Porque o nosso olhar de vida, de julgamento, é que faz com que a gente não consiga ter essa conexão mais profunda, tanto com Deus, quanto com o entendimento de quem é nossos pais, né? Porque, de verdade, eu sempre falo, o honrar pai e mãe é quando a gente consegue desconectar deles, sem desagradá-los, mas tendo uma conexão mais profunda com Deus. Porque é com Ele que a gente precisa ter a conexão maior. E se você estiver com Deus, com toda certeza, tudo que você fizer irá honrar o pai e a mãe. Ô Sil, e uma dúvida, por exemplo, quando o
pai ou a mãe tem algumas necessidades clínicas mesmo, né? Ela tá... Oh, chegou mais um aqui. Eles estão enfermos, por exemplo, né? Até que ponto você tem que trazer ele para dentro da sua casa e cuidar, ou sei lá, né? Um asilo, ou na casa dele pagar cuidador? Como é que é essa Isso é um decisão? ponto muito difícil de todo o nosso processo, porque a gente precisa entender a primeira coisa. A gente precisa respeitar as decisões que cada um viveu na sua jornada. Assim como nós, os nossos pais também tiveram as decisões deles, né? Eu preciso primeiro entender o quê? Como que está a minha situação de vida? Eu vejo muito dos atendimentos os filhos que não têm condições, eles não têm condições de sustentar a própria família, não estão cuidando dos próprios filhos, mas estão lá cuidando dos pais e não estão tendo nenhuma renda. E aí fica aquela coisa de que esses filhos estão cuidando dos pais, mas estão abandonando os próprios filhos. Então, isso está agradando a Deus, porque a sua família é a que está na frente, não a que está atrás. Então, Sil, mas como que nós vamos fazer com os nossos pais? Dentro das condições que cada família vai ter. Infelizmente, é isso. A situação que eles criaram na própria vida, eu não sou culpado disso. Eles pais, você está falando? Sim, os pais. Então, o que está na minha frente é o que eu sou responsável. Mas eu não tenho responsabilidade porque foi atrás. Então, se eu entendo isso, eu consigo desconectar de tudo isso e entender aonde é mais importante para mim. E o que é mais importante é o que eu crio. É o que eu sou responsável. O que, de fato, cabe a mim. O que cabe a mim são meus filhos. Então, recentemente, eu tinha até uma cliente que ela tem 2 filhas pequenas e todas as vezes que a mãe dela chamava, ela ia. E eu falei assim, até quando você vai abandonar suas filhas? E ela tinha um processo de abuso já na própria vida. Eu falei, todas as vezes que você vai para sua mãe, você abandona suas filhas. E nesse abandono, porque você não está com elas, você está sendo filha, e quando você é filha, você não é mãe, as suas filhas estão disponíveis, abertas, inseguras, e elas podem sofrer o abuso de repetição na sua família. Então, a gente precisa entender o nosso papel. A partir dali, a visão dela mudou. Tanto de vida, quanto de respeito para a mãe. Porque aí ela começa a conhecer todas as verdades, não só a verdade dela. Porque tem a minha verdade, a sua verdade, mas tem uma única verdade, que é a de Deus. É essa que vai sempre nos libertar. Não é a liberdade que a gente tem aqui, né? Então, é um processo assim, difícil de tomar a decisão, mas eu preciso olhar, cada caso é um caso, cada pessoa tem um histórico de vida, né? E a gente precisa analisar. Infelizmente, em alguns momentos é bem difícil. E essa palavra abandono, ela é forte, né? Muito. E o que ela falou sobre papéis é muito interessante, porque quando a gente entende a nossa paternidade, a maternidade aqui na Terra, a gente tem um contato diferente com Deus. Porque o Espírito Santo, ele, se você olhar as características dele na Bíblia, ele traz muito aquilo da mãe, do cuidado, do consolo. Então, ele tem essas características da mãe. Então, quando a gente tem uma relação ruim com a nossa mãe aqui, a gente tem uma relação ruim com o Espírito Santo. A gente não reconhece ele na nossa vida. Quando a gente tem uma relação muito ruim com o nosso pai aqui na Terra, a gente tem dificuldade de entender a paternidade de Deus. E isso é uma das coisas mais importantes da gente entender. Eu não tenho filhos. Eu tenho cachorros, não os trato como filhos e tudo mais, mas explicando um pouco dessa paternidade, é assim, eu tenho a Kika, uma cachorra que já está mais velhinha, e ela não pode comer tudo a todo tempo. Eu, enquanto cuidadora, vamos dizer assim, se fosse minha filha, e eu como mãe ou como pai, eu não poderia dar tudo que ela quer no momento que ela quer. E por quê? Porque eu quero preservar ela. Ela me entenderia? Não. Nem sempre os filhos entendem essa questão. Mas você sabe que você está preservando. Então, você vai dar naquele momento que é propício, que é o momento ideal para ela ter aquilo. Tem horas, tem regras para ela receber aquilo que ela quer. E você, que tem filho, sabe muito mais do que isso, do que eu. Então, a gente entendendo a paternidade, eu com meu pai, minha relação com ele, qual que é, eu vou ficar muito mais aberta a quando Deus falar para mim um não. Deus falar para mim, olha, agora não, agora é o momento de você passar por um período para te fortalecer.
Esse momento eu que sou pai, eu acho muito difícil. Será que eu estou dando demais, né? E tornando meus filhos frágeis, mas ao mesmo tempo eu posso estar abandonando demais, onde eles entendam que não podem contar comigo para nada, sabe? Então eu não quero que eles queiram contar comigo para tudo, mas ao mesmo tempo eu quero, né, estar presente e poder ajudá-los, sabe? É uma linha meio tênue também, né? De você identificar se você está fazendo demais ou não. E eu tenho uma visão, e até quero que você ouça ela assim. Na minha visão, quanto mais novo, mais dependente a criança é dos pais, mais você tem que se mostrar ativo para ela. Então, conforme vai crescendo, você vai colocando responsabilidades na mão daquela criança e para ela ir se desenvolvendo. A minha criação foi muito assim. Então, eu tinha muito... tudo que eu precisava, eu corria para o meu pai, eu corria para minha mãe ali, no caso. E aí, depois de um tempo, eu fui tendo mais autonomia para tomar umas decisões. Tomei muita decisão ruim, mas eu tinha essa autonomia. Aí... Então, o que é importante a gente olhar assim, né? Temos fases, né? Aquela primeira fase que ela é 100% dependente. Tudo é feito por mim para aquela criança. Eu que cuido, eu que dou a comida, eu que troco a roupa. Que idade mais ou menos? Só pra gente ir falando. A gente está falando assim, tipo, os 2 anos até que a criança começa a comer sozinha, andar sozinha, começar a escolher. Aí, aos pouquinhos, essa porcentagem vai caindo de responsabilidade nossa para eles. Você vai doando essa responsabilidade para os seus filhos. E como que isso tem que ser gradativo, né? Então, quando eu tenho aqui os 3 aninhos, que a criança já começa a buscar, olhar, observar, ela já vai começando a ter a autonomia dela. E nós precisamos respeitar isso, não impondo, mas ensinando. Então, qual que é o ensinamento? A gente acha que é falar. Não, o ensinamento é o que eu faço. Comportamento. O comportamento meu dentro de casa, dentro da minha relação. Porque as crianças, elas são espelhos dos pais, né? Então, Deus colocou crianças para nós, para a gente relembrar a nossa infância, né? Para a gente poder ter esse momento de alegria de novo, se caso a gente não tenha tido, e, ao mesmo tempo, para a gente aprender com elas. A gente acha que a gente está ensinando, não, a gente está destruindo muitas vezes o sonho da criança. Então, a gente tem uma responsabilidade totalmente diferente, porque eles são nossos espelhos. Então, todas as reações que as crianças têm, elas têm em relação ao que eu, como mãe, e, por exemplo, o pai dela está sentindo. Como essa relação está? Ela está unida? Ela é una com Cristo, ela está bem unida. Se ela não estiver, não vai interagir com aquilo. Então, a criança ela está protegida quando o casal está protegido e blindado na relação. Quando esse casal vive em Deus. Então, em todos os trabalhos que a gente fez, por mais ignorância que as pessoas tenham, por mais problemas e conflitos que elas tiveram, no passado, com os familiares, de vir de famílias difíceis, né? Famílias com traições, famílias com dificuldades no relacionamentos, por mais que tivessem tudo isso, quando a gente tinha uma família pela qual ambos caminhavam em uma religião, mas com muita assim, devoção mesmo, a gente percebia que muitas coisas não chegavam até eles. A ponto de que o outro, que tinha um pouquinho até mais leve que aquela pessoa, traía a esposa, saía com outras pessoas, bebia. Então, tinha uma vida aparente, bonita, mas dentro de casa não era. Então, toda a relação dos filhos, ela está junto com os pais. Então, as crianças, principalmente bebês, principalmente pequenos, o choro, a rejeição do alimento, o problema que ela tem no dia a dia, ali, no dia a dia dela mesmo, está relacionado com o casal. E o que você falou sobre quando as pessoas elas são firmadas em alguma fé e você vê que não chega, tá lá em Salmos 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo repousa à sombra do Onipotente. E, então, ele livra do laço do caçador, da peste. Então, ele é um salmo todo de proteção, mas é uma promessa. Então, se você habita no Altíssimo, aí vem, ele te livra de todo mal, ele cobra com suas penas, ele é escudo. Então, é muito interessante. E voltando a falar também sobre essa parte de entender o papel de cada um,
Aí vem Cristo, que faltou, mas o Cristo, ele fala que ele vem buscar sua noiva. E quem que é a noiva? A igreja, a gente. E quando você não tem um relacionamento muito funcional dentro da tua casa, você tem dificuldade para entender o que é o Cristo. O porquê que ele é o teu redentor, o porquê que ele é teu salvador. A Bíblia fala que o homem dentro da casa, ele é como Jesus. Ele é o cabeça, ele tem que ser o sacerdote ali da casa. E o sacerdote não quer dizer também... Aí entra num assunto muito polêmico que é a submissão, mas isso eu vou deixar para um outro dia, que a gente precisa de muito tempo para falar sobre isso. Esse vai longe, esse vai longe. Esse vai bem longe. Mas assim, é entender, se o teu casamento ele vai bem, a tua relação com Jesus ela vai muito bem. E quando você não tem uma relação muito boa com o teu pai, com a tua mãe e com o teu esposo, em alguma dessas pernas não está indo bem, o teu relacionamento com uma parte da trindade também não está indo bem. E a gente tem que ser bem, tá bem como um todo. Não pode ser só uma parte está indo muito bem e a outra está toda ruim, porque você não consegue ter a totalidade, entendendo que Deus, ele é um Deus trino, ele é um Deus que se mostra de várias formas pra gente. Não sei se vocês assistiram aquela minissérie Adolescência. Não sei se alguém viu. Eles são 4 capítulos. O primeiro mostra um crime. É um adolescente que comete um crime. Depois ele mostra a versão da polícia referente a esse crime, da própria criança e dos pais. E uma coisa que me chamou a atenção, que obviamente é meio disfuncional algumas coisas ali, né? Mas que não se fala de igreja, não se fala de Bíblia, não se fala de Deus, não se fala, né, disso. Então, depois que eu assisti aquilo, eu tive essa certeza de que quando a gente tem a palavra dentro da nossa casa, não quer dizer que não vai acontecer nada, mas a chance ela diminui drasticamente. Ele está aqui para não me deixar mentir. A gente briga, eu e o Daniel, meu esposo, a gente briga com a palavra. Então, a gente marca reunião, porque eu também não posso chegar assim falando qualquer coisa. Então a gente marca reunião para conversar, eu passo os assuntos, a gente senta em algum lugar, eu pego a Bíblia e a gente vai conversar daquilo que está incomodando um ao outro através da Bíblia. E muitas vezes a gente já fiz aquela pergunta, como é que Deus agiria? Como é que Jesus faria? O que Deus acharia disso daqui? E aí é assim que eu tenho levado as coisas em casa e que tem dado muito certo e a gente tá bem forte junto, né? Bacana, parabéns. Seu, mensagens finais? Acho que a gente precisa entender que a conexão que a gente tem... Eu não vou falar sobre religião, porque eu caminhei por várias. Conheço várias religiões, conheci várias no meu caminhar. Tem coisas boas em todas, tem coisas ruins em todas, inclusive na que eu pertenço. Então, eu não vou falar sobre isso, se é bom, se é ruim, porque eu acho que cada um precisa caminhar o seu caminho. Acho que cada um precisa entender o caminho que está percorrendo para encontrar aquilo que você acha que é certo, né? Então, observe o que você está vivendo. A sua vida está certa. Está agradando você? Porque tudo que agrada a Deus, agrada a você. Tudo que você estiver fazendo na sua vida, que estiver agradando a Deus, a tua vida também vai ser agradável. Você também vai estar bem. A sua família vai estar bem. E às vezes, por mais que você possa ver um caos acontecendo na família, alguma coisa acontecendo, se você olhar com os olhos de Deus, você está vendo uma cura acontecer. E a cura leva tempo. Leva 1 ano, leva 10 anos. Para cada pessoa é diferente. A gente precisa aprender a respeitar o tempo de cada um. O tempo de cada um. Mensagem E final. a gente volta para o início. Por início, isso que eu ia falar. Fechou bem o ciclo. Falando sobre ter perseverança no crescimento. E a mensagem final é, primeiro, tenha paciência. É uma coisa que ainda acho que todo mundo vai passar nesse processo de ter paciência, entender que muitas vezes aquilo que Deus permite nas nossas vidas é para o nosso crescimento. Tem Jó, que perdeu tudo e ele era o quê? O inimigo chegou lá para Deus e falou assim, não, mas o seu filho ele só é bonitinho desse jeito aí porque o Senhor dá tudo. Ele foi lá e permitiu que tirasse tudo de Jó. E mesmo assim Jó continuou, ou seja, era o coração. Então que a gente tenha esse coração sempre arrependido, sempre contrito na presença de Deus e buscar. Se não consegue orar ainda, não consegue, ainda tem algumas restrições, não está entendendo a paternidade de Deus, não está entendendo o Espírito Santo, começa a falar, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a entender um pouco mais, lá em Marcos fala sobre isso, né? Me ajuda na minha incredulidade.
Então é isso, as mensagens finais é essa. Tenha Maravilha. perseverança. Maravilha. Quero ver vocês no próximo episódio, sexta-feira que vem, às 8h30 da manhã. Vou estar com a Tainara e de novo teremos Sextou com Propósito. Até a próxima. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Bom dia!